abençoando você, sua casa, sua família, toda a sua estrutura, em nome de Jesus. Que esse seja um dia lindo e abençoado na sua vida e sempre na direção de Deus. Eu sou o pastor Moisés Fernandes e sou responsável por este canal e quero agradecer você que já fez sua inscrição no nosso canal. Olha, estou muito feliz com a sua atitude, que Deus possa te abençoar ricamente e que através dessa atitude sua, outras vidas também possam ser abençoadas, tanto com a palavra de Deus, como também com um pouco de alegria, né? Um pouco de entretenimento. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, nos ajude aí a divulgar mais a palavra do Senhor e também levar um pouco de alegria, que nós estamos com novidades, nós estamos trazendo novidades do nosso dia a dia e novidades da cidade onde moramos, né? Algumas coisas muito interessantes e também aonde a gente tem acesso, né, para mostrar. E se você puder nos ajudar, nos ajude aí fazendo a sua inscrição no nosso canal e compartilhando também esse vídeo com aqueles, né, que ainda não são inscritos, que são seus amigos, né, que você tem acesso. Compartilhe esse vídeo, divulga, tá? E nos ajude aí a crescer, tá bom? Eu quero externar aqui a minha felicidade, né? Depois de alguns dias, hoje já é 13, né? Hoje já é 13 e depois de 6 dias eu quero aqui externar a minha alegria de uma forma tremenda de ter participado de um ato, de uma manifestação tão linda que foi 7 de setembro. Uma manifestação que me marcou, que sinceramente eu não esperava aquele peso todo, né, de pessoas e assim, foi um número imenso de pessoas, milhões e milhões de brasileiros no Brasil e fora do Brasil se manifestaram e eu fiquei muito feliz de ver o envolvimento dos cristãos nisso aí, participando e buscando por liberdade, fazendo a sua voz ser ouvida. Gente, foi tremendo, lindo. E quem estava no meio, quem participou, percebeu quão é gostoso a gente estar no meio e ouvir esse hino nacional sendo cantado, tocado. E uma das coisas que me deixou ainda mais feliz foi saber que não teve, por parte de toda essa manifestação democrática feita, né, por nós, não teve violência, não teve quebradeira, não teve alterações, não teve desmandos, não teve depredação. Assim, foi uma coisa muito gostosa, muito boa, sabe? Eu fiquei muito feliz de ter participado e, assim, cobrei de outros que falaram muito, mas não foram, né? E eu, assim, fiz questão de cobrar, né? Porque não é só falar, nós não devemos só falar, nós devemos participar. E foi um ato muito lindo, um ato muito cheio de harmonia, muito gostoso, a família participando, né? Pai, mãe, filhos, crianças, né, participando. Gente, mas maravilhoso. Eu me senti, sabe, tremendamente feliz. E principalmente que eu vi em tudo isso a poderosa mão do nosso Deus, né, nos abençoando. E eu quero aqui, antes de prosseguir, falar para você: Deus abençoe a sua vida e você não mude de postura, não, permaneça firme. Nós temos que continuar lutando pelo nosso país, pela nossa nação. Nós temos que continuar lutando por dias melhores. Às vezes a liberdade, ela, para ser vivida, é necessário, assim, no seu amplo, no seu todo, é necessário algumas regrinhas, alguns atos, né, que às vezes nos contraria, mas são atos necessários para que essa liberdade seja mantida, né? Nós temos um exemplo quando houve a libertação daqueles que eram escravos, e para que essa libertação não fosse tirada mais das pessoas, né? Não tivesse mais oportunidade
de atos de escravidão, foi colocado uma lei, foi instituída uma lei. E essa lei ela veio com alguns passos, alguns princípios. E desta forma não se revogou mais, não houve mais ato de escravidão, ou seja, não é permitido, não existe mais escravidão. Apesar que alguns infringem as leis e ainda encontra, né, em alguns lugares, Brasil, fora do Brasil, pessoas ainda sendo escravizadas ou menosprezadas, né? E, meu querido, esse ato de 7 de setembro trouxe para nós um grande entendimento, entendimento que a voz do povo, quando clama, ela tem uma força que sobrepõe legislativo, executivo, judiciário. Ela vai além desses poderes e mostra que o governo não está nas mãos deles, o governo está na mão do povo. Por quê, meu querido? Porque quem coloca as pessoas lá para governar é o povo, é a nação que coloca. Nós elegemos deputados federais, senadores, governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, presidentes, né? Nós elegemos, e essas pessoas que nós elegemos fazem indicação para pessoas que assumem poderes como o do STF, né? Fazem indicação, e esses que são indicados a esse cargo, que não é eleito por nós, mas é indicado por aqueles que nós elegemos, eles têm a obrigação ali no STF de zelar da Constituição brasileira. Eles têm a obrigação de fazer cumprir a Constituição brasileira. E alguns atos dentro desses que foram indicados ao STF trouxe, né, transtornos à nação, transtorno à forma de governar, à forma de estar. E isso necessariamente foi cobrado nas ruas, né, pela voz do povo. E isso veio como um peso sobre todos eles, né? E todos eles perceberam que o povo, a força do povo, e nós somos a maioria, que a força do povo, ela precisa ser, eu estou falando a força aqui, mas é a força da voz, daquele que elege, daquele que vota, né? Ela precisa de ser respeitada. Não adianta eles ficarem buscando respeito por suas autoridades se eles não respeitam quem coloca eles lá, se eles não respeitam aquele que vota, aquele que elege o governante, que somos nós. Eles precisam nos respeitar em todos os princípios legais, da mesma forma que nós temos que respeitar as autoridades. E o STF, ele é guardião da Constituição e não pessoas que fazem leis. Eles são guardião. E todo o princípio do STF se baseia em um ponto fundamental. Tudo para chegar lá no STF, o STF é um guardião da Constituição. Tudo para chegar no STF precisa percorrer instâncias judiciárias, aonde é colocados conceitos, aonde é colocado princípios, aonde é feita investigação, aonde é calcado ali de deveres e obrigações. Aí, à medida que vai recorrendo às instâncias, pode-se chegar ao STF. Quando chegar lá, ele tem por obrigação de zelar da Constituição. Se for constitucional, permanece. Se não for, cai, né? Não permanece. É assim que tem que ser, mas não é assim que está sendo, né? E nós vimos, depois desse 7 de setembro maravilhoso, lindo, tremendo aí, que houve uma declaração do presidente, uma declaração à nação, onde muitos tiveram essa declaração como ato de covardia, como recuo, como medo, né, como pedido de desculpa. E eu busquei essa declaração
e fui ler ela, né? Li, reli várias vezes para mim entender uma declaração feita com 10 pontos, né, específicos, e não vi ali nenhum pedido de desculpa, não vi ali nenhum ato de medo, não vi ali nenhum ato de covardia, mas vi um ato de um presidente, o qual eu votei, né, e cobro dele o melhor para o Brasil, né, zelo disso, e vi um ato de um presidente que busca a harmonia dos poderes e busca que todos os poderes se curvem perante a Constituição. Todos os poderes, sendo legislativo, executivo ou judiciário, todos têm que se curvar perante a Constituição. A Constituição brasileira ela é soberana, precisa de ser respeitada. Então eu vi um ato de um governo de um presidente que chamou, né, as pessoas certas, as pessoas corretas depois da manifestação do dia 7, porque se não fosse a manifestação do dia 7, essa reunião não teria acontecido, esse acordo não teria acontecido, essa declaração não teria acontecido. Depois do ato do dia 7, dessa manifestação linda, houve-se um acordo. Foi chamado Michel Temer, que é o ex-presidente, né? Foi chamado ele para conversar e outros. E Michel Temer porque ele que colocou um dos ministros do STF que vem dando problemas, né, à nação. Ele não está dando problema só à presidência da República, ele não está afrontando só a presidência da República, ele está dando problema também à nação. Os atos dele e de alguns outros ali do STF têm trazido muitos transtornos à nação, porque eles não estão pensando no todo, né? E o Brasil ele não é feito de um pequeno grupo. O Brasil ele não pode ter toda essa riqueza, tudo isso que ele tem em prol de uma ou duas pessoas. O Brasil é um todo. E o Brasil tem que ser pensado como um todo, do menor ao maior. Todos perante a lei são iguais, não existe diferença de um e de outro. Não existe título, hierarquia, não existe isso perante a lei. Todos nós somos iguais. E perante a Constituição, todos nós temos direitos e todos nós temos deveres. E esse acordo que foi feito, eu, assim, depois desses dias, hoje está completando aí 6 dias que passou-se a manifestação, depois desse acordo eu fiquei tremendamente feliz porque algumas coisas já começaram a acontecer. E essas coisas já podem ser vistas como a libertação de presos políticos, né? Fala que não, mas é presos políticos, igual o Oswaldo Eustáquio. Ele já está livre, o jornalista, já foi concedido um habeas corpus para ele já está respondendo agora da sua casa, está mais tranquilo, né? Até então, nem os habeas corpus dele era analisado. Ele e outros, né, já estão com liberdades decretadas, né? E isso é bom, isso é o princípio desse acordo. E também, meu querido, depois a gente também vê as movimentações, né? Talvez alguns não costumam acompanhar, né, os atos políticos dos seus deputados federais, dos seus senadores, dos seus governadores, dos seus prefeitos. Talvez alguns não costumam acompanhar, mas eu faço questão de acompanhar. E já vi movimentações para que algumas coisas, como por exemplo o ICMS, que é cobrado pelo governo federal uma única vez e pelos governos estaduais, dependendo do produto, até 4 vezes, né? Já havia uma movimentação para que esse ICMS seja cobrado uma única vez nos governos estaduais. E isso é bom porque parte do princípio desse acordo. E houve um recuo, sim, daqueles que estavam afrontando a nação.
Eles perceberam que se não recuar, o povo tem autoridade suficiente para tirá-los, né? E tirar até aqueles que foram indicados, né? Então eles perceberam essa autoridade do povo, e aqueles que você votou, que eu votei, devem ser acompanhados agora mais de perto, tá? O deputado federal que você votou, o senador que você votou, dá uma colada nele, encosta nele, tá? E começa a acompanhar os atos dele, se você não tem o costume de fazer isso. E se ele tender para os lados errados que prejudiquem a nação, acompanha ele, cobra dele, para que ele mude de postura, para que ele tome vergonha e haja da forma certa, da forma correta. Não é só falar, tem que agir, meu querido, nós temos que agir. Nós estamos vendo mudança no Senado, nós estamos vendo mudança na Câmara dos Deputados Federais, nós estamos vendo mudança em algumas instâncias, estamos vendo mudança no STF, tudo por causa de 7 de setembro. Então, meu querido, quando nós saímos para a ação, e eu cobrei isso muito no meio cristão, principalmente, porque não adianta a gente ficar falando Deus restaura a nossa nação, Deus cura a nossa nação, Deus liberta a nossa nação, e a gente continuar de braços cruzados sem fazer nada. Nós precisamos manifestar, nós precisamos de mostrar para as autoridades aquilo que nós queremos. E essas autoridades, elas estão lá porque nós as colocamos. E nós não podemos permitir que os motivos da eleição de cada um deles sejam mudados, para que as pessoas ajam de conformidade ao seu interesse, o seu próprio ego, né? As pessoas têm que agir de conformidade à vontade da nação, aquilo que é melhor para o Brasil. E eu fiquei alegre, porque tudo aquilo que falaram, que essa declaração estava trazendo, não é verdade, né? Tudo aquilo que, de forma distorcida, que a esquerda tentou colocar aí como meta, alguns de direita também que ficaram decepcionados, né? Diz que o presidente recuou, né? Algumas mídias esquerdistas que tentaram de uma forma humilhante denegrir todo o ato de 7 de setembro, né? Eu fiquei muito feliz porque tudo isso que eles tentaram colocar é falso, não é verdade, é mentira e não procede das verdades que aconteceram a partir de 7 de setembro. E, meu querido, na declaração do presidente não tem nenhum recuo, pelo contrário, tem uma busca incessante por liberdade, de um homem que está lutando pela nossa nação, de um homem que precisa das nossas orações, ele, sua esposa, filhos, todos aqueles que têm, de certa forma, envolvido com isso, devem ser motivo das nossas orações. E aqueles que estavam acostumados com atos de corrupção, com vantagens indevidas, e aqueles que estavam acostumados a tirar proveito, que não estão agora, também deve ser motivo das nossas orações, para que essas pessoas tenham seus corações quebrantados, né? Para que Deus coloque a mão e mude a vida dessas pessoas. Mas uma coisa tem que ficar bem ciente a todos: a nossa voz, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser ouvida. Eu lembro quando Deus falou para o profeta Jonas, ele falou assim: olha, vai a Nínive, que é uma cidade corrompida, e anuncia ali a minha salvação, prega ali a minha salvação. Jonas, como profeta, conhecendo a cidade de Nínive, o primeiro passo dele foi: eu vou fugir da presença de Deus e vou ficar completamente fora da presença de Deus, porque eu não quero que esse povo se arrependa, que esse povo mude. E, no entanto, ele tentou fugir da presença de Deus, mas Deus não permitiu, e as coisas foram se apertando para Jonas. Só quando Jonas obedeceu a voz do Senhor, foi a Nínive que ele teve paz,
que ele voltou a ter paz. E quando ele foi a Nínive, que era uma cidade corrompida, e anunciou ali a palavra do Senhor, houve um grande arrependimento naquela cidade, né, sobre aquele povo. Eles se arrependeram de tal forma que Deus reconheceu o arrependimento deles e os perdoou. E meu querido, às vezes nós ficamos olhando para o STF, para a Câmara dos Deputados, para o Senado, para os ex-governos, né, tanto por parte de presidência quanto por parte de estados e municípios. Nós ficamos olhando para isso e falando, mas fulano é corrupto, fulano se corrompeu, aquele ali não presta, ciclano não presta. Essa não é a nossa função, ficar julgando, ficar acusando. Eles vão prestar conta com a justiça dos homens, vão prestar conta mesmo, querendo ou não, e acima disso, vão prestar contas com Deus. E com Deus não existe chance de segunda e terceira instância, não tem isso, lá é só uma instância. E diante de Deus vai ser resolvido de forma direta, né? E muitos, infelizmente, vão ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Muitos vão ouvir isso. Muitos que estão fazendo coisas agora e que mais tarde vão querer, né, ser bonzinhos para ser salvos. Deus tem um decreto para isso. E o decreto de Deus não muda. Então nós temos a função, meu querido, em vez de julgar, de orar por essas pessoas. Ora pelo nosso país. Ora pela nossa nação. Vamos orar por essas pessoas para que Deus quebrante o coração dessas pessoas. Não vamos fazer como alguns que saíram numa manifestação agora recente e assim, uma manifestação muito, vamos falar assim, muito vazia, sem conteúdo, né? Uma manifestação sem projetos, sem indicações, né? Uma manifestação só por manifestar e desejar o ruim para alguém que está fazendo bem para a nação, né? Não vamos fazer como essas pessoas, né? Vamos orar também por essas pessoas, para que eles mudem, para que eles aprendam a olhar a nação e não seu próprio nariz, para que eles aprendam a olhar um todo e não só onde ele está pisado e não os seus costumes. Meu querido, eu concluo dizendo o seguinte para você: a carta, a declaração à nação que o presidente fez foi uma bênção. E se você não leu, e se você está ouvindo falar, e você está vendo falar, e você está achando que é alguma coisa contrária, pega essa carta. Ela está aí, você entra nos sites aí, você entra, tem N vídeos falando dessa carta. Então assim, entra nos sites, vasculha aí, pega essa carta, lê ela, sabe? Você pode ler ela no seu celular, no seu computador, no seu tablet, no seu notebook, aonde você achar melhor, no seu smartphone aí, aonde você achar melhor, lê essa carta. Ela tem 10 pontos. Aí, mas não lê só uma vez, lê mais de uma vez, se necessário 10 vezes, tá? E lê cada ponto com muita atenção. Aí você vai tirar esse falso entendimento que a mídia tem colocado sobre nós, né? Que não é verdade, esse falso entendimento que as pessoas colocam, igual um colega meu de ministério, ele falou para mim assim: você viu o que tal emissora tá fazendo? Você viu o que tal emissora tá fazendo? Ela perdeu a audiência, ela tá caindo a audiência e tal. Aí eu falei para ele: mas se ela tá fazendo tudo isso e você tá sabendo, como é que você sabe? Ele falou: não, eu acompanho só para trazer a notícia. Eu falei: não, se você não quer e se você tá falando para os outros não fazer, então você também não faça. Não interessa o que a emissora está fazendo, nós não temos. Se você não quer acompanhar, então não acompanha. É fácil. Eu, por exemplo, eu tenho algumas emissoras que eu não acompanho.
Eu não acompanho porque as programações apresentadas são muito nojentas. Elas não são programações que edificam, elas são nocivas à família, nocivas aos bons costumes, ela é nociva a todos nós. E eu entendendo isso, eu não acompanho. E eu pedi para ele, falei, olha, já que você fala para os outros e não faz, eu vou te pedir uma coisa, não manda nada dessa emissora mais para mim, eu não quero saber, eu não estou interessado, eu não acompanho, eu não sigo, então não manda nada para mim. Então aquilo que nós queremos, meu querido, nós devemos fazer. Aquilo que nós não queremos, que nós estamos falando para que as pessoas não façam, nós também devemos fazer da mesma forma. Nós devemos ter os mesmos princípios. Amém? Que Deus esteja abençoando a sua vida. A carta nação colocada pelo presidente, né, tá aqui na minha mão, né? É essa carta aí, né? Ela foi colocada, a declaração à nação, colocada pelo presidente, e tudo que vem acontecendo já depois dessa declaração, depois da manifestação de 7 de setembro, é muito bom para a nossa nação. E eu creio que ainda vai mudar muita coisa, porque o nosso Deus, ele é soberano. O nosso Deus, ele está acima de todas as coisas. Amém? Que Deus te abençoe ricamente. Continue orando pelo Brasil. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você já é inscrito, continue firme aí e divulgue o nosso canal, compartilhando com outras vidas, com outras pessoas, com seus amigos, no seu pleito de amizades aí. E você continue divulgando e nos ajudando. Conto com você, que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus, e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida e sobre toda a sua casa, no nome de Jesus. Amém? Fica na graça de Deus.